Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos à jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos do curso de Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. É sempre uma honra ter você fazendo parte da nossa história e podermos trilhar junto à sua história. Bom, eu sou a professora Anabela e neste episódio, normatização e publicação e o registro docente. Então, o que tem a ver o e-portfólio, a entrevista, o relato de experiência, a história oral, com produção de conhecimento, com registro docente, com normatização, publicação? Tudo a ver. E aí, como nós estamos em um mundo conectado e em base na abordagem do pensamento complexo do grande e o fabuloso Edgar Morin, nós vamos acompanhar isso de modo meio complexo mesmo. Não é uma trilha bem fechada, né, com um passinho retinho, né? Não é segue reto toda a vida, né? Na verdade, é um complexo. Então, vamos falar de normatização e publicação. O que acontece? Vamos lá, acompanha aqui comigo. Bom, para a gente normatizar e publicar, vou evocar aqui o Oswaldo de Zordi, que ele vai falar aqui, ó, esse grande livro aí que vocês têm lá na biblioteca virtual. O de Zordi vai tratar sobre o quê? O de Zordi vai tratar sobre, a gente, né, já discutiu, tem esse livro lá na biblioteca virtual, é só você acessar lá pelo Swap, pelo link que está no AVA, que você consegue acessar. E ele vai fazer uma perspectiva bem interessante, que é uma perspectiva do porquê que a gente faz pesquisa científica, né? E aí ele traz essa sequência aqui, que é bem legal, sabe? Olha só, é uma sequência muito bacana. E aí o legal é que a gente pode ver aqui, né, junto, olha só. Eu vou colocar aquela bem embaixo aqui de mim, olha só que legal. Produção científica. Produção científica. Então, a gente começa com um conceito de pesquisa. E aí, a gente já tem isso definido, o conceito de pesquisa. E aí, a gente pensa, o que eu vou pesquisar? O conceito de pesquisa é isso. O que eu vou pesquisar? Bom, o que a gente vai pesquisar, a proposta é que a gente pesquise a história de vida de um professor. Beleza, então a gente vai fazer o projeto de pesquisa, que é lá no nosso Google Sites, né? A gente fazer um e-portfólio. Então, a gente tem o tema, que é a história de vida do professor, e aí a gente tem o problema, que é o que você quer saber da história de vida desse professor, certo? E aí são todas aquelas perguntas de todas as nossas disciplinas que estão nesta oferta sobre a história de vida do professor. Tanto aquelas lá de matemática, de filosofia, de sociologia, de práticas colaborativas, de história e de metodologia. Então esse é o que você quer saber. E aí você vai estruturar esse projeto de pesquisa. Então você tem que fazer uma introdução, fazer a apresentação, você tem que fazer uma fundamentação teórica, que é quais são os autores, né? Quem são aqueles que você evoca, que acompanha a sua ideia, que apoia a sua ideia. E depois você vai traçar a metodologia, que é a coleta de dados. Aqui, ó, bem nesse aqui, ó, coleta de dados, olha lá, ó, coleta de dados. Como que você vai coletar os dados? Bom, a nossa proposta é que você colete os dados usando como técnica a entrevista. Que aí você tem que roteirizar, então definir quem, como, onde, quando, né, com que recurso. E você vai coletar esses dados, então literalmente realizar a entrevista. Depois você vai fazer o quê? Você vai interpretar esses dados, que é a etapa da textualização da pesquisa. Então você vai pegar as respostas que você obteve com o professor e você vai transformar em texto. E essa transformação em texto vai acontecer lá no e-portfólio, certo? Lá na página do e-portfólio. Depois que você textualiza o texto, você vai para uma segunda etapa, que é a etapa da análise e discussão desses dados. Aqui, ó, a etapa... Isso tudo é fase da fase da execução de acordo com o Desord. Então, você vai para discutir os dados. E aqui é que entra aquela pergunta do Paulo Freire. O registro docente é uma forma de começar a falar politicamente? Então, a discussão, ela sempre tem um caráter político. Um caráter político é um caráter de reflexão.
como que essa história de vida ou essas informações que você obteve através da entrevista com esse professor pode te ajudar a pensar a educação para o futuro, a pensar a realidade da educação. E aí você vai para a etapa quase final, que é a redação. É que então fazer a finalização desse texto, colocando as citações, colocando as referências, fazer esse texto atendendo às normas da ABNT, né? Lembrando que você tem uma liberdade aí, porque nós estamos num e-portfólio, então a publicação digital, então tem uma liberdade maior do que as regrinhas bem certinhas da ABNT lá na publicação impressa, no texto impresso. E aí você vai para a etapa final, que é a publicação. Como esse processo, esse aqui é o processo resumido, né? Esse processo aqui do Desord é o processo resumido do procedimento de realizar pesquisa científica, desde a etapa da concepção da pesquisa até a publicação, que é o elemento final da pesquisa, né? Que é você levar a conhecimento da comunidade, da sociedade, o produto que você gerou, o conhecimento que você gerou na sua pesquisa. Como esse processo não se faz em 1 mês, nem em 2, nem em 3, nem em 4, é no mínimo 6, e 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes 20 anos, nós estamos aqui não realizando uma pesquisa propriamente dita, mas nós estamos provocando uma vivência didática da pesquisa. E aí a forma mais breve da gente gerar uma publicação é publicar o nosso Google Sites. Então, é por isso que nós estamos propondo a vivência aí por meio do Google Sites, que é um portfólio eletrônico para você realizar o registro desse procedimento de pesquisa, que é a história oral, contada aí por um professor, anotada por você por meio do procedimento da técnica de entrevista, transformada em um relato de experiência, que é o seu relato de experiência na vivência de realizar uma entrevista sobre a história de vida de um professor. E depois transformar ele numa publicação literária que vai estar lá no site. Aí a gente vai literalmente publicar o site. Então, essa é a ideia geral. E aí vamos lá para o nosso site, né? Para o nosso ambiente de produção do registro e portfólio decente. Mas antes disso, eu queria colocar aqui para vocês essa reflexão aqui da Turma da Mônica. Gente, eu não poderia passar sem uma leitura, claro, né? A gente estava em toda a Mafalda, então agora a gente vai para a Turma da Mônica, porque minhas referências são de literatura infantil. Bom, e aqui é um quadrinho que eu acho maravilhoso. Começa assim, eu acho que eu vou fazer as falas dela. O que vocês acham, hein? Ai, que bom que vocês vieram! Esses dias foram super corridos, mas agora vamos ter um pouco de paz para botar o papo em dia e... Zzz, zzz, zzz. Oh, agonia! Será que você pode desligar um pouco esse videogame? Não, o Franjinha disse que jogos são bons para minha atividade cognitiva. Será que jogos são bons para minha atividade cognitiva? E aí a Mônica vai falar na sequência, né, de que ela vai falar assim, poxa, você me convenceu, Dudu. E aí o Dudu vai virar para ela e falar assim, bom, o Franjinha me disse que argumentos científicos são sempre convincentes. Bom, e argumentos científicos são convincentes por quê? Acho que você já deve ter percebido. São convincentes porque eles dão evidências daquilo, certo? E aí, as evidências estão aqui no nosso G Suite, dentro lá do Google Sites, que é o nosso registro de portfólio docente. Bom, e aí continuando, olha, acompanha aqui na tela. A gente já fez a edição aqui, a gente já trabalhou com a mudança de imagem, com a digitação, já inserimos aqui alguns layouts que são os blocos fechados, né? Então, para inserir um layout, basta você clicar nele, ó, eu vou clicar nesse daqui, por exemplo. Esse daqui a gente costuma usar para fazer a etapa da metodologia, em que você tem que dizer a abordagem. Então, para você selecionar, você clica aqui, ele insere o layout, e aí para você editar, basta você clicar, é muito intuitivo. Então, você tem que dizer abordagem, você tem que dizer qual que é o método, lembrando que aqui a abordagem é você dizer se ela vai ser
qualitativa, quantitativa ou mista. O método, se ele vai ser dialético, indutivo, dedutivo. Depois você vai dizer qual que é o procedimento, se é um estudo de caso, se é uma história oral, se é um relato de experiência. E aí você vai dizer qual que é a técnica, se é uma entrevista, se é um formulário, se é um questionário. E aí ainda tem, então eu estou sugerindo aqui os blocos para vocês acrescentarem, mas a edição de vocês é livre, tá? E aí você, além da técnica, você tem que dizer qual que é o público, então com quem você vai fazer a entrevista, o local, onde você vai fazer a entrevista e o período. O período que você vai fazer a entrevista é de janeiro a fevereiro, é de fevereiro a março, é de 10 a 12 de setembro, né? E o que você vai fazer essa é a metodologia. Então, esses elementos aqui tem que estar no seu e-portfólio. Pode estar assim, ó, em bloquinhos, como foi esse que a gente inseriu aqui, mas também pode estar num texto corrido, tá, gente? Não tem problema, não. Aí vai depender da forma que você quiser editar. Bom, e aí agora a gente vai ver um outro elemento aqui, que é assim, ó. Depois que você tem o bloco aqui inserido, você tem esses elementos aqui na lateral, que são cores da seleção, né, cores da seção, duplicar a seção ou excluir a seção. Então, digamos, ó, que eu não queira essa seção aqui, essa seção que está aqui no meio, eu não quero ela. Então, eu venho aqui, ó, seleciono a seção e eu venho em excluir a seção. E ela vai sumir, beleza? Agora, se eu quero dar ênfase à seção, ó, eu seleciono a seção e eu posso vir aqui e mudar a paleta de cores. Então, ó, eu posso escolher os estilos pré-determinados. Então, digamos que eu queira colocar esse estilo aqui, ó. E aí, ela já muda, não é legal? Olha que fantástico. Então, eu quero aqui que a minha seção de metodologia fique assim, ó, com esse estilo. E aí, digamos que eu queira acrescentar aqui um novo layout, ó, vou colocar aqui, que eu quero inserir só texto. Então, eu venho aqui, ó, na caixa de texto e aqui, por exemplo, vou editar a minha introdução. Introdução, um exemplo. E aí, eu vou redigir aqui, né? Então, este trabalho, blá, 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 né? Blá, 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 blá. Bom, e aí eu quero que nesse fundo aqui tenha uma imagem. Então, eu posso vir aqui na paleta, ó, de novo, e ao invés de eu escolher os estilos, eu escolho a imagem. Lembrando sempre que você pode selecionar a imagem aqui do Google Sites, tá? Então, por exemplo, eu quero que a imagem ali seja... vamos ver essa imagem aqui do caderno. Vamos ver como é que ela vai ficar. Seleciono a imagem, tá? Então, aqui da galeria, seleciono, ó, e peço para inserir. Então, olha só, tá vendo? A imagem ficou no fundo do texto, ó. E eu posso continuar editando o texto aqui, eu vou ter a imagem de fundo. Este trabalho realizado, né, ó, no período, vamos ver aqui, no período de blá, 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 utilizando a técnica de blá, 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 por meio do WhatsApp, ou a entrevista foi realizada usando o aplicativo do Google Meet, ou outro recurso de webconferência que você tenha. E aí o fundo ficou com essa imagem. Então, a edição aqui vai caber a você, tá? Você que vai criar um momento criativo. Então, só estou demonstrando aqui algumas opções. Bom, para você... E aí você tem que editar, então, todas as seções. Introdução, depois você tem que editar a metodologia, a fundamentação teórica, aliás, né? Então, vou colocar aqui, ó, fundamentação teórica. Eu vou colocar aqui uma outra imagem só para a gente ter a diferença aqui, para refazer o procedimento. Então, aí você vai escolher a imagem, você vai escolher... vamos lá. Você vai escolher a imagem, você vai escolher a letra, a fonte. Então, vou colocar aqui uma imagem aleatória, só para a gente ver o procedimento, ó. Aí, a cor já não ficou boa, né? Então, olha só, o texto já não tá
Então, o que que eu faço? Eu clico no texto e vou mudar a cor da fonte, ó. Aí, cor do texto. Então, deixa eu ver, vou colocar um preto aqui, né? Que eu acho que aí fica melhor, ó. Beleza. Então, vou ter a fundamentação teórica, eu vou ter a metodologia, como eu falei com vocês. Depois, eu vou ter, na sequência, a coleta de dados, né? A coleta, a discussão dos dados, que aí já vai ser depois que você obter as informações da pesquisa. Então, aqui vai vir a sua textualização. Vou colocar aqui diferente também para a gente ver como é que vai ficar. E aí, por exemplo, se você quiser, você pode até inserir um vídeo seu, inserir um vídeo, colocar aqui na fundamentação teórica, por exemplo, ó, incorporar. Para você incorporar, você tem que usar aqui esses elementos. Então, por exemplo, eu vou incorporar aqui uma informação qualquer, tá? Vou ir aqui na minha aba aqui, um aplicativo que eu tenho. Vou incorporar um Geniali aqui, quer tornar minhas aulas geniais, quer tornar suas aulas geniais, né? Então, aqui, ó, vamos lá, deixa eu ver aqui, você acessa o que você vai cadastrar, né? Então, assim, eu vou acessar aqui o meu, tá? Só para vocês visualizarem como é que é o procedimento. Então, vou acessar, você acessa o seu recurso, digamos que seja aqui um Geniali, que é a recomendação que inclusive está lá no plano de ensino, tá? Você vai colocar sua senha, você tem que fazer um cadastro, né? Se você não esquecer sua senha. Porque pode acontecer de você esquecer sua senha, né? Mas eu acho que eu acertei minha senha. Aí vai pedir o seu código, né? Então, você vai acessar lá. Então, vamos dizer que você queira incorporar, vamos incorporar uma outra coisa. Vamos incorporar aqui um vídeo do YouTube, né? Vamos incorporar aqui, ó. Vamos YouTube. Vou incorporar um vídeo da minha disciplina. O que que vocês acham, hein? E aí você digita aí o que você tem interesse, né? Então, olha só, vou aqui acessar o canal do Zona Norte, que já tem mais de 100 mil inscritos. Olha, acompanha, aproveita e acompanha. Vou colocar aqui, ó, um dos tutoriais que a gente tem. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó, memórias subterrâneas. Então, eu vou clicar aqui nesse vídeo. E ele é maravilhoso, ficou uma produção maravilhosa aí com o Jacó, gente. Lindo, lindo, lindo. Então, ó, você quer incorporar esse vídeo. Aí, o que que você faz? Você vem aqui, ó, compartilhar, certo? E ele vai pedir, ó, ou o endereço do link ou incorporar. Geralmente, eu vou para incorporar, tá? Mas vamos tentar os dois para você ver. Então, você vai vir aqui, ó. Vamos tentar primeiro incorporar, porque ele vai gerar um iframe, tá vendo, ó? Então, você tem que copiar esse iframe todinho aqui do recurso. Você clica em copiar. Aí você vai voltar lá no seu site, né, beleza? E aí você quer que incorpore aqui, ó. Então, eu vou pedir para incorporar. E aí, ó, tá vendo? URL ou incorporado. O incorporado, ele toca diretamente no site, tá? A diferença é essa. Vou pedir para incorporar e ele vai buscar o arquivo lá, olha só que legal. E eu peço para inserir e aí ele vai tocar diretamente no site. Ele não vai me remeter lá para o YouTube, por exemplo. Ele vai tocar na hora que eu publicar o site, ele vai tocar diretamente aqui no meu site, entendeu? E aí eu ajusto, né, o tamanho que eu quiser, o tamanho da fonte, se eu quero que fique no meio, ó, se eu quero que fique... Aqui eu ajusto o tamanho da imagem e aqui, ó, se eu arrastar ele, ó, tá vendo que ele vai mudar de local? E aqui eu ajusto se eu quero ele centralizado ou se eu quero... né? Então, olha só. E aí é que eu fiz essa publicação, né? Então, fiz inserção e incorporação. Vamos ver incorporar por URL para ver como é que fica. Então, eu volto lá no meu vídeo, ó, só para você ver a diferença, né? Se eu for incorporar link, geralmente o ideal, o link é, por exemplo, se você quer que a pessoa vá para um outro site. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o site do IFRO, tá? Vamos procurar aqui o IFRO. Olha só, aqui é o site do IFRO, né? Então, eu tenho aqui, ó, endereço do IFRO, portal do IFRO. Eu clico aqui, ó, seleciono todo o link, peço para copiar, volto lá na minha edição e vou pedir aqui embaixo, ó,
para incorporar, digamos que eu queira incorporar aqui em metodologia, e aí eu vou colocar o URL. Então, o que vai acontecer? Ele vai acompanhar por URL, né? E aí, ele vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele só apareceu o texto. E quando eu publicar o site aqui, que o site não está publicado, ele vai aparecer o link, mas ele vai me direcionar para outro lugar. Diferente aqui que ele vai tocar, certo? Então, assim, de modo geral, para essa etapa, as edições foram essas e foram muitas. Não é verdade? Foi maravilhoso, foi fantástico, foi um show, foi tudo de bom e, né, com certeza vocês vão gostar ainda mais das... Opa, deixa eu apresentar aqui, né, que senão a gente fica aí perdido no espaço. Aê, agora ficou bonitinho, né? Então, esse foi a nossa etapa do registro e portfólio docente, todo esse processo de normatização e publicação e a edição do Google Site como demonstração de um processo que você pode realizar pesquisa usando os recursos das tecnologias. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.